Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à doutrina do Espírito Santo, parte 7. E talvez hoje eu vou abordar também um assunto que eu tinha muita confusão. Como é que funciona esse negócio de justificação e santificação? Muita gente confunde salvação com santificação. E aí então a gente acaba nos confundindo nesse processo. E eu quero hoje abordar sobre o Espírito Santo e o processo de Deus na nossa santificação. Então o que é a santificação? Luiz Bonhoeffer, que é um teólogo extremamente fantástico, na sua teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte, que a a santificação pode ser definida como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pelo qual ele liberta o pecador justificado, tornando ele justo, da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar boas obras. Ou seja, na prática, a santificação ela é obra sobrenatural de Deus em nossa vida, realizada pelo Espírito Santo. Não é algo que nós podemos fazer. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e todas as boas obras que nós cometemos sem Deus, em última instância, é fruto do nosso egoísmo. Quer ver um exemplo? A doutrina, por exemplo, espírita. Por que as pessoas praticam boas obras? Porque elas querem ajudar os outros? Não. Porque elas querem, entendeu? Ser melhores, ou seja, elas entendem que se elas ajudarem os outros, elas terão vidas melhores nas outras vidas. Então perceba que o que está por trás não é a generosidade, não é o amor, mas o que está por trás é eu quero ser melhor, eu quero me dar bem lá na frente. Então, em última instância, é o egoísmo. E por que isso acontece? Porque nós estamos mortos. Então, o fato de estarmos mortos em nossos pecados nos leva a ter atitudes até com cara de generosidade, até coisas boas, mas que a intenção em última instância não é boa. Por isso que a Bíblia vai dizer que os nossos atos de justiça, ou seja, as nossas obras sem Deus, a partir de nós, é como trapo de imundícia, né? Ou seja, é um absorvente sujo, né? Não serve para absolutamente nada. Por isso que as nossas obras não salvam. Porém, né, vocês vão entender que esse processo de santificação gera em nós boas obras, mas vamos ver mais para frente. Então olha só, o Espírito Santo, ele é o Espírito da santidade e ele produz essa santidade em nós. Nós não andamos em santidade porque nós somos pessoas boas e nós queremos fazer tudo certinho, não. Foi porque o Espírito Santo gerou essa nova vida em nós e a partir dessa nova vida nós conseguimos viver em santidade. E essa ação do Espírito Santo em nós, gente, presta atenção, ela é progressiva. E vamos explicar mais para frente sobre isso. Então, o alvo da santificação é tornar o cristão semelhante ao próprio Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo vai dizer: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus desejou que nós fôssemos a imagem do Filho, de Jesus. Por isso a importância da santificação, a fim de que ele se tornasse o primeiro entre muitos irmãos. Portanto, a santificação tem como alvo a renovação do homem à imagem de Jesus. Por isso que quem viu o culto da imersão sábado passado, se você não viu, você tem que ver, vai falar sobre como Deus nos criou, né, a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher os criou, o que o pecado fez conosco e por que Jesus veio dar um reset, né? Ou seja, veio reiniciar, né? Ou seja, veio nos restaurar. Para quê? Para que nós possamos ser a imagem do seu Filho. Porém, a santificação ela possui dois aspectos que é muito importante você compreender. Qual o primeiro? A santificação é uma posição. Por quê? Porque a palavra santo significa separado. Então, consiste que em Deus nós estamos separados para Ele. Por estar no reino de Deus, nós possuímos uma posição especial. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, portanto não há mais condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo nós já fomos separados. Então, esse é um aspecto da separação, da santificação, né? De sermos santos. A ideia de ser separado. Hebreus capítulo 10, nós vamos aprender mais para frente sobre isso, mas o autor vai dizer o seguinte, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados ou separados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus nos separa, nos coloca, livres do pecado. Então, da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo mediante o seu próprio sangue. Então, a santificação, o que ela é? Ela é a libertação do domínio da velha natureza que foi crucificada com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou, ou seja, nos santificou no sentido de separação. Então, nesse sentido, cada um de nós é santo. Nós já experimentamos a transformação e a mudança e o novo nascimento, que tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, antes nós éramos escravos do mundo, antes nós éramos escravos de Satanás, escravos dos nossos pecados. Agora nós somos separados do pecado, separados desse mundo para servir com um propósito para Deus. Então nós somos propriedade de Deus e nós estamos numa situação completamente diferente. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus e fomos comprados, como a carta de Pedro vai dizer, que nós somos comprados não com ouro e nem com prata, mas nós somos comprados com o sangue preciosíssimo de Jesus. Então isso é muito importante. Porém, a outra parte do processo é que a santificação, ela é uma posição, ou seja, nós já estamos separados, porém, nós temos também um processo de santificação, que é o quê? É a ideia de que o cristão cresce na sua vida espiritual, na sua santidade interior, que reflete no exterior, na sua vida cotidiana. Ou seja, nesse sentido, a santificação representa uma luta em busca do crescimento da fé. E ela é a expressão do fruto do Espírito Santo. Então perceba, primeiro, nós somos santificados, ou seja, separados. A santificação na ideia de separação. Porém, há outro aspecto dessa santificação, é um processo de amadurecimento. Então, a santificação acontece no processo, que nós falamos justificação, depois vocês vão explicar melhor, vou falar melhor sobre isso, justificação e santificação, mas esse aspecto da santificação é que nós somos separados, porém agora um outro aspecto é que nós estamos crescendo, desenvolvendo, é um processo de crescimento espiritual. Então olha só, lá em Romanos capítulo 6, ele vai dizer sobre isso. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam, passado, mortos e agora vocês têm vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Uma grande confusão que as pessoas fazem é a ideia que, se eu já sou salvo, entendeu? Eu não preciso fazer nada, se eu já sou eleito, eu não preciso fazer nada. Isso é uma tremenda ignorância bíblica. Paulo, o capítulo 5 de Romanos vai falar sobre a graça, sobre o que Deus faz, e que isso não é mérito nosso e tal. E no capítulo 6, ele responde uma indagação que já ia vir. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada? E Paulo vai dizer, então quer dizer que pelo fato de vocês estarem salvos pela graça, agora vocês vão continuar pecando, vivendo do jeito que vocês querem? É óbvio que não. E por que não? Porque agora vocês foram libertos do pecado. Porque antes vocês estavam mortos, antes vocês seguiam os desejos da sua carne, os desejos da natureza humana. Agora Cristo habita em vocês e é o Espírito Santo que convence vocês. Por exemplo, antes, na inclinação da carne, quando estávamos mortos, nós mentíamos. A mentira fazia parte da nossa natureza. Agora, em Cristo, a mentira é pecado. Então, quando você mente, o Espírito Santo já mexe em você. Você diz, cara, não faz sentido isso.
Como é que você se sente mal com uma coisa que antes você fazia e achava normal? Quem é que gerou isso no seu coração? O Espírito Santo. Então isso mostra que você é salvo, porque ele está mostrando para você que o erro, né? O Espírito habita em você, e se o Espírito habita em você quer dizer que você é filho. Porém, o processo de santificação está dizendo, abandona isso. E agora, eu vou fazer um paralelo entre a justificação e a santificação, e aqui tem um quadro que você vai olhar e vai ser bem interessante para você entender como é que funciona esse processo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a salvação, ela é um processo. Mentira! A salvação é um ato, porque nós somos justos. A ideia de justificação é um ato. O ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Pois é, mas isso aí agora não dá tempo, porque tu vai morrer daqui a pouquinho. Então é um processo a santificação. Você tem que fazer tantas semanas, você tem que fazer isso, isso, aquilo, e aí então não vai rolar. E não é isso que a Bíblia fala. A salvação é um ato. Ela aconteceu num dia, num momento da história da sua vida. Então isso faz parte da justificação. A justificação é uma ocorrência instantânea, que se completa em instante. Ou seja, o pecador é declarado perfeitamente justo no momento em que crê em Cristo e no Evangelho. E como é que funciona a santificação? A santificação é um processo que exige toda uma vida para se completar e não será concluída enquanto o cristão não chegar ao céu. Por isso que a Bíblia diz, Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. E ele não está falando da volta só no sentido de que Jesus vai voltar, mas no sentido de que quando nós morremos, Jesus voltou para nós. Entendeu? E se a pessoa morreu antes da volta de Jesus, a obra do Espírito Santo foi completa na vida dele e agora ele está com o Senhor. É essa a ideia que o texto diz. Olha só, a pessoa ou ela é justificada ou ela não é. Na justificação funciona assim: ou tu é ou tu não é. Não existe meio termo. Não existe ele está no processo. Não existe estar no processo em justificação. A justificação acontece pela declaração de Deus de que o homem é justo com base nos méritos de Jesus. Porém, na santificação sim. Na santificação é possível a pessoa ser mais santificada ou menos santificada. Existem graus diferentes de santificação. Ou seja, eu já estou com 40 anos, né? Graças a Deus por isso. Então tem coisas que hoje eu tiro de letra, que são mais fáceis para mim porque eu estou no processo de santificação. Porém tem pessoas que estão começando agora no Evangelho e também têm 40 anos. Mas para eles, algumas questões espirituais é extremamente difícil. Por quê? Porque estão começando. Então dentro da santificação existem estágios. E é por isso que nós temos que ter graça e sabedoria para não condenar pessoas. A salvação é um ato, mas na justificação é um processo. Ninguém está igual ao outro. Todos estão no processo de crescer. A justificação é uma questão forense, ou seja, a ideia que ela acontece instantânea é num conceito jurídico, tá? A retidão que recebemos mediante a nossa justificação não é propriamente nossa, mas ela é perfeita retidão do nosso mediador, Jesus Cristo, que é a nós atribuída somente pela fé. A santificação é uma transformação real do caráter da condição humana. A retidão alcançada por meio da santificação é a nossa própria retidão, gerada em nós pelo Espírito Santo, embora misturada com debilidade e imperfeição. Ou seja, você vai entender que na salvação nós não temos nada de processo, porque nós estávamos mortos, foi o Espírito Santo que gerou, tá? Na justificação, desculpa, aqui é salvação. Na santificação nós temos sim, por isso que Paulo vai dizer, não deixem, entendeu? Se dominar pelo pecado, né? Não deixem a carne sobrepor ao Espírito, ou seja, sempre quando fala de santificação, embora o Espírito Santo está agindo em nós, mas a palavra é responsabilidade de vocês. Vocês devem se esforçar, vocês devem fazer. O Espírito Santo está por trás agindo, mas ali é um processo mútuo. O Espírito Santo e nós no processo de santificação. Na salvação não, porque nós estamos mortos. O que um morto vai ajudar? O morto não pode fazer nada, entendeu? Então essa é a confusão que as pessoas têm. As pessoas acham que não tenho que fazer nada, vivo do jeito que eu quero. Mentira, não é isso. É a confusão de justificação com santificação. Na justificação nós somos libertos da culpa.
Na santificação, nós somos libertos da corrupção do pecado. Na justificação, as nossas obras não desempenham qualquer papel. Tudo que você fizer não vai te tornar justo. Porém, na santificação, as nossas obras são importantes, porque Deus manda a gente lutar por ela. Deus manda a gente se esforçar por ela. Por quê? Porque essa é uma responsabilidade nossa, claro, junto com o Espírito Santo. A justificação nos confere o direito de ir ao céu, bem como a ousadia de ingressar nas mansões celestiais. A santificação nos torna adequados para habitar no céu, capacitando-nos para usufruir do lar celestial quando ali estivermos habitando. Você entendeu? Eu espero que você possa ter compreendido a diferença da justificação para a santificação. A justificação é um ato soberano de Deus. Ele justifica. A santificação é um esforço de todo o crente. Por isso, nós devemos nos esforçar para alcançar a santidade. E como que nós nos esforçamos? Lendo a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela é luz. Ela traz luz às trevas que ainda habitam partes da nossa vida. A palavra é água, por isso ela lava as impurezas do nosso coração. Então é pela palavra que nós somos restaurados, que nós somos santificados, a palavra e a oração. Como é que você está no Imersão Challenge? Terminamos hoje Mateus, amanhã começa Marcos. Não desista de ler a palavra, não desista de crescer na santificação, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Cristo Jesus. E então na semana que vem nós vamos para a última parte da doutrina do Espírito Santo, parte 8, que nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, ou seja, o cristão não perde salvação. Tá, Walter? Mas nesse final de semana você vai falar de um texto que dá a entender que perde salvação. Te prepare que sábado vai ser muito especial. Deus abençoe sua vida, uma ótima semana.